Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 231. 10 mil metros acima da ilha Whole Cake. Enzo se inclinou sobre a murada do navio, olhando para a ilha lá embaixo. Seu rosto demonstrava uma ponta de decepção. Eu queria ir com o mestre também. Robin, vestida com uma elegante roupa azul-violeta, com seus longos cabelos soltos atrás dela, ajustou seus óculos de sol enquanto respondia com uma voz calma e composta. Não é como se estivéssemos em guerra contra os piratas da Big Mom. Só estamos aqui para recuperar o Road Poneglyph. Trazer gente demais só complicaria as coisas. Ela tomou um gole de suco de fruta e folheou seu livro. Além disso, haverá muitas batalhas no futuro. Nami sentou-se ao lado dela, igualmente relaxada. Não muito longe deles, Kuina praticava suas técnicas de espada com vado e shimonji em mãos com foco inabalável. Carrot estava esparramado sobre Cloud Fox Sul, cochilando pacificamente. Enquanto isso, Gevel e Bonnie, agora em sua forma infantil, devoravam um grande frango assado com uma fome insaciável. Naquele momento, Kunis caminhou até o convés, carregando uma bandeja de frutas recém-cortadas. Ela sorriu para o desanimado Enzo. Enzo, coma uma fruta. O capitão vai voltar antes que você perceba. Ilha Whole Cake, campo de batalha fora da cidade. Uma vasta extensão de pastagens abertas se estendia além da cidade. Ron abriu os olhos lentamente. A transformação do corpo do sábio estava completa. E a visão diante dele era todo o poder dos piratas da Big Mom. 3 doces comandantes, 34 ministros, e dezenas de milhares de soldados da pastelaria e membros da tripulação pirata. Eles estavam reunidos no campo de batalha, densamente compactados, cobrindo metade das pastagens. Todo o poder militar da ilha Whole Cake estava reunido aqui. Na frente, Katakuri, Perospero, Daifuku, Cracker, Oven, Ópera, e muitos outros. Eles estavam em formação, liderando várias raças de guerreiros, com os olhares cheios de cautela, fixos no espadachim vestido de preto parado à distância. Aquele homem, ele não se moveu, ele não falou, mas sua mera presença era suficiente para fazer até mesmo guerreiros veteranos hesitarem de medo. Por quê? Este era Ron, o viajante. Um homem com uma recompensa de 4,7 bilhões. Um homem que o governo mundial rotulou de rei demônio. Ron riu baixinho enquanto observava as forças reunidas diante dele. Então, a ilha Whole Cake vai dar uma festa de cerco para mim? Seu tom era relaxado, quase divertido. Você atacou primeiro. Uma das 3 doces comandantes, Charlotte Smoot, deu um passo à frente. Ela ergueu sua lâmina enorme, apontando-a para ele. Ron, o viajante, por que você está aqui? Ron não respondeu. Em vez de, ele desapareceu. No momento em que seu pé tocou o chão, a terra tremeu sob ele. Antes que alguém pudesse reagir, bum! Ele apareceu bem na frente de Smoot, lançando um soco devastador em sua direção. Era tarde demais para impedir. Smoot mal conseguiu levantar sua espada para se defender. Rachadura! Sua lâmina se estilhaçou com o impacto. A força do soco não a atingiu, mas a onda de choque por si só foi suficiente para arrancar seu chapéu, fazendo seus cabelos brancos esvoaçarem descontroladamente ao vento. Smoot ficou paralisada com a mente em branco. Ron retraiu o punho, com um sorriso calmo nos lábios. Se você quiser me questionar, você não está qualificado. Envie seu capitão em seu lugar. Seus penetrantes olhos azuis varreram o campo de batalha. Os milhares de tripulantes piratas, os soldados da pastelaria, e todos os guerreiros de elite da ilha Whole Cake. Com um sorriso arrepiante, ele acrescentou. Essa escalação pode ser suficiente para intimidar os fracos. Mas contra certas pessoas. Isso significa apenas que eles terão que brandir a espada mais algumas vezes. Seu olhar se tornou afiado quando ele olhou para frente. Seus olhos azuis brilharam. E então, num instante, uma luz vermelha ofuscante brilhou dentro deles. Bum! Uma onda vermelha e preta do Aqui do Conquistador explodiu do corpo de Ron. A ilha inteira tremeu. O mar rugia, ondas surgiam em direção ao céu. Até Smoot, Katakuri e Cracker sentiram suas mentes tremerem devido à força do Aqui. Os outros oficiais dos piratas da Big Mom, veteranos experientes em batalha, e ficaram momentaneamente atordoados. Suas mentes ficaram em branco por alguns segundos. E os mais fracos? Os oficiais de patente mais baixa. Os soldados da pastelaria. Um por um, linha por linha, eles entraram em colapso. Inconsciente. Caindo como dominó sob a pressão esmagadora. Um desafio foi lançado. Uma batalha havia sido declarada. De dentro do palácio, os olhos da Big Mom se estreitaram. Um lampejo de raiva passou por eles. Seu pirralho, você acha mesmo que eu tenho medo de briga? Os olhos da grande mãe brilharam com um brilho carmesim enquanto ela apertava com mais força sua espada longa, Napoleão. No instante seguinte, uma onda avassaladora de Aqui do Conquistador irrompeu dela. 2 forças poderosas colidiram de frente. O próprio céu foi rasgado, uma fenda enorme dividindo os céus. Relâmpagos escarlates crepitaram e se espalharam por todo o mar, parecendo cacos de vidro, formando inúmeras fraturas carmesim no ar. ZZZT. Sob o imenso choque de seus Aqui, a Ilha do Bolo parecia envolta em uma névoa cinzenta. O próprio tempo parecia congelado. Katakuri encarou aquele mundo sinistro e sem cor, observando as ondas de choque de Aqui se espalharem. Sentiu sua consciência desacelerar, seu corpo lutando para reagir. Suor frio escorria de sua testa, seus olhos cheios de descrença. Isso é o que acontece quando 2 mestres de Aqui do Conquistador colidem. Etapa. A figura imponente da Big Mom emergiu da névoa.
Seus olhos brilhavam vermelhos como os de um demônio. Em uma das mãos, ela empunhava Napoleão, envolto em chamas. Ao seu lado, Zeus, a nuvem de tempestade, e Prometeu, o sol, pairavam ameaçadoramente, irradiando poder elemental bruto. Todo seu corpo emanava uma força opressiva, sua forma maciça avançando sem se importar com os subordinados inconscientes sob seus pés. Os ministros e a tripulação rapidamente correram para os lados, abrindo caminho para ela. A colossal imperatriz dos mares pairava sobre Ron, seu olhar carmesim encarando. Pirralho, que diabos você está fazendo aqui? Estou aqui para tirar algo de você. O que? A estrada ponegli. As pupilas da Big Mom diminuíram. Ah? Tá brincando? Por que diabos eu entregaria um tesouro desses? Claro que sei que não. A mão de Ron pousou casualmente no cabo de sua lâmina negra, Shuzui. Olhando para ela, ele sorriu. É por isso que estou aqui para tomá-la à força. Um brilho sinistro brilhou nos olhos da Big Mom. O que você acabou de dizer? Nuvens escuras se acumulavam no céu, ribombando com trovões. Uma tempestade de raios e ventos, nascida da fúria de Big Mom, tomou conta do campo de batalha. Matar o Kizaru deve ter te subido a cabeça, hein? Acha que isso faz de você o rei destes mares? Seus olhos brilharam em um vermelho vivo com fúria desenfreada. Com um rugido de fazer tremer a terra, ela brandiu Napoleão, a lâmina agora envolta em chamas ferozes, cortando em direção a Ron. Este não foi apenas um golpe simples. A força monstruosa da Big Mom, combinada com seu Aqui Supremo, tornou este ataque aterrorizante além das palavras. Mesmo antes de a lâmina descer, a força bruta que pressionava Ron já havia esmagado o chão sob ele, criando uma cratera profunda. Ainda, Ron não se esquivou. Ele nem sequer sacou a espada. Em vez disso, ele levantou o punho e deu um soco direto no golpe que vinha em sua direção. Ele queria ver o quão poderoso seu corpo recém-transformado havia se tornado. Katakuri e os outros olharam em choque, com suas expressões congeladas em pura descrença. Napoleão, envolto em chamas, nunca fez contato direto com o punho de Ron, mas o Aqui do seu conquistador colidiu violentamente no ar. O próprio ar entre eles se distorceu. Relâmpagos escarlates brilhavam intensamente. Rachaduras vermelhas se espalham como teias de aranha, dividindo o campo de batalha. Então, a terra num raio de 500 metros entrou em colapso. Uma onda de choque colossal irrompeu. Uma força semelhante à de um furacão varreu a terra, fazendo com que guerreiros, destroços e pedaços inteiros da ilha Cake voassem para o alto. Grandes pedras foram arremessadas para o céu. A milhares de metros de distância, florestas balançaram violentamente com o impacto, e até montanhas distantes foram abaladas pela força da colisão. Mal conseguindo se manter firme, Cracker engoliu em seco, nervoso, com o rosto encharcado de suor frio. Eles nem estão fazendo contato direto. Esse é o poder do combate nível Yonko? Esse é o Aqui. Até Katakuri, que tinha visto muitas batalhas, ficou visivelmente abalado. Daifuku rugiu. Todos recuem. Quando a poeira baixou, uma enorme cratera de 500 metros de largura permaneceu onde antes ficava o campo de batalha. Ron olhou para o punho direito. Uma ferida profunda que revelava um osso havia sido escavada nele pela força do ataque da Big Mom. Sangue jorrava abundantemente do ferimento. Mas no momento seguinte, começou a sarar. Rapidamente. A carne se recuperou numa velocidade visível a olho nu. Essa foi a transformação provocada pela fusão do seu corpo sábio. Duas coisas ficaram imediatamente claras para Ron neste confronto. Seu corpo havia se tornado inimaginavelmente durável, e sua força vital havia evoluído para algo monstruoso. A grande mãe, porém, não se abalou. Ela não esperava que seu golpe de espada acabasse com tudo tão facilmente. Sua mão enorme se estendeu, agarrando a nuvem escura de tempestade, Zeus. Raio. Um pilar de relâmpagos tão espesso quanto um navio de guerra irrompeu do céu, avançando em direção a Ron como uma punição divina. Mas a figura de Ron se transformou em um borrão vermelho. No momento em que o pilar de relâmpago caiu, ele desapareceu de vista, reaparecendo bem na frente da Big Mom. Todo seu corpo irradiava vapor cor de sangue, seus músculos tensos com força bruta. A perna direita de Ron, reforçada com o Aqui de armamento avançado, disparou com uma velocidade assustadora. O próprio ar implodiu com a força do seu chute. Uma onda de choque ensurdecedora atravessou o campo de batalha. Ataque do trovão. O punho enorme e formidável da Big Mom surgiu com chamas rugindo e eletricidade crepitante quando ela recebeu o chute de Ron. Estrondo. O chão inteiro tremeu violentamente. A terra abaixo da Big Mom desabou, quebrando-se em rachaduras irregulares antes de ser destruída pelas ondas de choque devastadoras da colisão. Torrentes flamejantes de energia vermelho-sangue rugiam para o céu. Chamas abrasadoras irromperam em todas as direções, entrelaçadas com raios brilhantes. O choque dos Aqui deles fez o ar ficar agoniado, gemendo em gritos agudos e ensurdecedores. Morrer. Do alto, o orbe flamejante de Prometeu abriu sua boca e lançou uma enorme e escaldante bola de fogo mirada diretamente em Ron. Ao mesmo tempo, Zeus, a nuvem de tempestade, atacou com vários chicotes de relâmpagos. Ron, ainda travado em um embate com a Big Mom, olhou para o fogo e os relâmpagos que se aproximavam. Seus olhos azul celeste brilhavam intensamente. Repulsão celestial libertada. Uma força invisível irrompeu dele, dispersando instantaneamente tanto a bola de fogo quanto o relâmpago. Os ventos uivavam em todas as direções enquanto as chamas se espalhavam como brasas caindo, e arcos elétricos crepitavam descontroladamente. Naquele momento, as nuvens escuras de tempestade no céu finalmente desencadearam uma chuva torrencial. Ventos fortes, chuva implacável, trovões intensos e fogo ardente, tudo interligado, pintando um cenário cataclísmico de pura destruição. Big Mom, com os olhos tingidos de vermelho sangue pela fúria, pisou no chão e se lançou ao céu.
Ela agarrou Prometeu, brandindo a entidade flamejante como um chicote de fogo, lançando-a em direção a Ron. Ron cerrou o punho e deu um soco para frente. Uma força devastadora destruiu o ar diante dele, gerando uma poderosa onda de choque que avançou como um tiro de canhão, encontrando de frente o chicote de fogo. Bum! O chão explodiu com o impacto, e as chamas espalhadas se espalharam para fora com a onda de choque, forçando os membros dos piratas da Big Mom em retirada ainda mais para trás. A batalha entre Ron e Big Mom só ficou mais feroz. Da terra ao céu, cada choque enviava ondas de choque por todo o campo de batalha. Cada troca de golpes carregava um poder insondável, e o Aki conquistador que irradiava deles era suficiente para abalar almas. A ilha Whole Cake inteira tremia com a luta deles. Reino Divino! Um flash de luz vermelho sangue cintilou. Ron evitou sem esforço o golpe monstruoso da espada de Big Mom, sua figura desaparecendo como um espectro, apenas para reaparecer instantaneamente na frente dela. Com punhos imbuídos de Aki, endurecidos pelo Aki de armamento avançado, Ron desferiu um soco esmagador no corpo de aço da Big Mom. Bam! Um grunhido abafado escapou dos lábios da Big Mom enquanto ela cambaleava para trás, forçada a recuar dezenas de passos. Sua expressão se obscureceu de frustração. Enquanto isso, seu golpe de espada errado rasgou o céu tempestuoso, deixando uma fenda enorme nas nuvens escuras acima. Mamãe! De longe, Cracker não conseguiu esconder sua preocupação e gritou. Parado segurando seu tridente, Katakuri estreitou seus olhos afiados, seu rosto tenso com profunda concentração. Nem ele conseguiu prever como essa batalha terminaria. O olhar da Big Mom ficou ainda mais selvagem enquanto ela processava a dor do soco de Ron. Dor, uma sensação que ela não sentia há anos. Enfurecida além da conta, suas pupilas vermelho-sangue se dilataram e toda sua aura se transformou em algo ainda mais aterrorizante. Então, ela abriu a boca e soltou um grito ensurdecedor e monstruoso. Um grito imbuído do poder do Aki do Conquistador. Capítulo 232. Uma chuva torrencial caía enquanto o céu tempestuoso se despedaçava sob a intensidade da batalha. Os membros dos piratas da Big Mom agarraram a cabeça em agonia, caindo no chão. Até os poderosos 3 doces comandantes e os 34 ministros se viram subjugados. Seus rostos empalidecendo mortalmente enquanto a monstruosa onda sonora sacudia suas almas. Ron franziu a testa ligeiramente. Embora seu Aki do Conquistador tenha resistido ao impacto, o som em si ainda reverberou profundamente em sua alma. Estreitando seus penetrantes olhos azuis, seus dedos agarraram o cabo da lâmina negra em sua cintura. Cale-se. Coisa. Com um saque rápido, Ron desferiu um golpe afiado, um arco negro de destruição, imbuído do fio mais puro, cortando a chuva e avançando em direção à forma enorme da Big Mom. Sentindo perigo, Big Mom cessou seu grito lamentoso, agarrou sua espada larga em chamas e avançou para interceptar. Espada do Imperador, lâmina da destruição. Bum! Os 2 golpes poderosos colidiram. No clarão ofuscante de energia negra e violeta, o chão abaixo deles entrou em erupção violentamente. Uma fissura profunda e devastadora rasgou o campo de batalha. Enquanto a energia feroz da espada e as chamas abrasadoras irrompiam em todas as direções, ondas de choque rasgavam o ar, desencadeando uma tempestade selvagem de destruição. 2 abismos enormes se espalharam a partir do ponto de impacto, abrindo o chão em um abismo sem fundo. Mas o confronto não terminou aí. Bam! Um segundo depois, punho encontrou punho. Nem os socos de Ron nem os de Big Mom fizeram contato direto, mas o espaço entre eles, a apenas 60 centímetros de distância, estalou com o choque feroz do Aki do Conquistador, irradiando um brilho carmesim brilhante. Bum! O campo de batalha tremeu mais uma vez. A força do choque destruiu uma camada inteira de terra, com quase meio metro de espessura, em um raio de 1000 metros. A luta continuou. Fogo ardente, trovões estrondosos, golpes de espada afiados e canhões de ar devastadores, forças aterrorizantes irromperam implacavelmente. A terra abaixo dele se desfez como espuma frágil, e até mesmo as consequências de seus ataques deixaram o campo de batalha em ruínas absolutas. Os piratas da Big Mom recuaram várias vezes antes de finalmente fugirem do campo de batalha cada vez mais perigoso. Somente Katakuri, Cracker, Smooth e um punhado dos ministros mais fortes ousaram permanecer no campo agora devastado, parando na beira do enorme abismo para testemunhar a batalha entre os Yonkou e o Rei Demônio. Acima deles, o céu ficou ainda mais escuro. A chuva caía implacavelmente e o ar retumbava com trovões implacáveis, enviando relâmpagos através das nuvens. Ron e Big Mom estavam separados pelo colossal cânion que agora dividia o campo de batalha. De um lado, uma figura imponente de pé sobre Zeus, com Prometeu resplandecendo acima dela, segurando o enorme Napoleão em suas mãos. Seus olhos vermelhos ardiam de loucura, exalando uma aura avassaladora de tirania absoluta. Por outro lado, um guerreiro solitário de pé com uma lâmina negra na mão. Seu olhar penetrante e azul era frio como aço, sua expressão calma e inabalável. No entanto, sua presença não era mais fraca do que a do Yonkou à sua frente. Naquele momento, a mente da Big Mom clareou um pouco. Ela estreitou os olhos para Ron e falou, eu nunca pensei que sua força tivesse chegado a esse nível. Mas, seu olhar escureceu. Reivindicar o trono não é tão simples. Enquanto suas palavras caíam, figuras surgiram ao redor dela. Katakuri Daifuku, Cracker Smooth, Oven Datsu Atsu no Mi, Opera da Kuri no Mi e Perospero, um oficial de alta patente entre os piratas da Big Mom. Estavam ao lado dela, com armas nas mãos e os olhos fixos em Ron. Big Mom, parada na vanguarda, sorriu ameaçadoramente enquanto olhava para a figura solitária de Ron através do cânion. Um rei nunca luta sozinho, garoto. Sua voz estava cheia de zombaria.
Você está sozinho, e acha que pode roubar meu poneglyphoneglyphoneg da estrada? Que piada! Mamãe está certa. Acima dela, Prometeu olhava ferozmente para Ron, com as chamas ardendo de raiva. Como você ousa ir contra a mamãe? Vou te torrar até virar carvão. Zeus surgiu faíscas crepitando. E eu vou fritar você vivo. Até Napoleão, a espada viva, fechou sua lâmina com um clique ameaçador. Mas Ron permaneceu imperturbável. Com a espada negra na mão, ele casualmente passou os dedos esquerdos pela franja prateada, afastando-a. Então, olhando através do cânion aberto para Big Mom e suas forças reunidas, ele sorriu e inclinou o queixo ligeiramente para cima. Então por que vocês todos não vêm tentar? Cracker e os outros olharam para Ron, seus corações tomados por uma inquietação sinistra. Mamãe, que pirralha arrogante! Big Mom soltou uma risada estrondosa, o brilho vermelho em seus olhos brilhando perigosamente. Ela ergueu sua enorme espada larga e com um único e devastador golpe, desencadeou um arco de destruição, cortando o ar com um fio tão afiado que parecia capaz de cortar a própria realidade. O ataque avançou, rasgando o céu cheio de chuva, direto em direção ao Ron. Era como se nada existente pudesse resistir a esse golpe. E então, Shin! A figura de Ron ficou borrada, parecendo dividida ao meio na cintura. Mas na realidade ele já havia mudado, uma mera imagem residual deixada para trás. Mas o corte não parou. Ele continuou seu caminho implacável, cortando as montanhas atrás dele em uma linha reta e perfeita, como se esculpisse o próprio mundo. Os olhos de Katakuri brilharam com uma luz misteriosa, o poder do Aki de observação avançada, olhando para o futuro. Suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele está ali. Sem hesitar, sua Moshi Moshi no Mi foi ativada. Seu braço direito se torceu e se esticou, transformando-se em um colossal punho coberto de Moshi, endurecido pelo Aki do armamento, ficando completamente preto antes de ser lançado para frente como uma bala de canhão. Os outros reagiram instantaneamente, desencadeando uma saraivada de ataques na mesma direção. E então, bam! A figura de Ron se materializou no ar, vapor tingido de vermelho saindo de seu corpo. Uma fração de segundo depois, o enorme punho negro de Katakuri estava sobre ele, seguido por uma tempestade de ataques letais de todas as direções, uma barragem tão violenta que era impossível escapar. Os ataques convergiram. Bum! Ou melhor, eles deveriam ter feito isso. Em vez de, cada ataque, incluindo o punho endurecido de Katakuri, subitamente parou completamente, suspensos 1 metro antes de alcançar Ron, como se uma força invisível os tivesse parado no ar. Cada guerreiro congelou em choque. Como? Ron permaneceu calmo, inabalável. Lentamente ele levantou a mão esquerda, revelando algo em sua palma. Uma pequena esfera negra, ameaçadora e pulsante com um poder insondável. Um poder que desafiava a própria razão. A esfera que sela toda a criação e invoca o caos. O orbe da busca da verdade. As pupilas de Katakuri diminuíram até se tornarem pequenas agulhas. E então, Ron casualmente girou o pulso, deixando a esfera negra cair em direção ao chão abaixo deles. Não, Katakuri mal teve tempo de reagir. Com cada grama de sua força, ele endureceu seu Moshi, criando uma barreira protetora para proteger a si mesmo e seus companheiros. Cracker e os outros, no entanto, eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. E então, bum! A esfera detonou. Um pilar de pura destruição irrompeu no céu, rasgando a atmosfera como uma explosão nuclear. A onda de choque era imparável. Mesmo com toda a sua preparação, Katakuri não teve chance. Ele foi destruído em um instante. A força da explosão fez Big Mom e toda a sua tripulação voarem, levados embora como poeira em um furacão. As outrora vastas planícies verdes desmoronaram em ruínas, desaparecendo no abismo uivante da destruição. Os céus tremeram. As nuvens de tempestade se desintegraram. A chuva torrencial sem fim foi apagada em um instante. Florestas e montanhas distantes foram aniquiladas, varridas como se nunca tivessem existido. Até as lendárias cidades cheias de doces da ilha Whole Cake, o coração da própria Toto Land, foram reduzidos a escombros. E então, a ilha começou a desmoronar. Capítulo 233. A força da explosão do orbe da busca da verdade lançou Big Mom pelo ar, e sua forma enorme caiu na terra em ruínas abaixo. Ela precisou de tudo para se recompor em meio à paisagem destruída. E então ela ouviu a voz dele. Este Hold Poneglyphoneglyphoneg é meu agora. Sua cabeça se ergueu de repente. Lá, suspenso no ar, 100 metros acima do solo. Ron, vestido com vestes negras esvoaçantes, ele flutuava sem esforço no céu. Sua mão direita segurava sua lâmina negra, enquanto sua mão esquerda segurava no alto uma enorme laje de pedra carmesim. O Poneglyphoneglyphoneg da estrada. Os ventos violentos uivavam ao redor dele, fazendo seu pelo escuro esvoaçar como as asas de um ceifador. Os olhos da Big Mom ficaram vermelhos de sangue. Ela soltou um rugido furioso. Nem pense nisso. Fogo celestial. Uma tempestade de bolas de fogo colossais caiu dos céus, avançando em direção a Ron como meteoros caindo. Mas, bum! Uma luz azul brilhante brilhou nos olhos de Ron. Com uma única explosão de força repulsiva, ele estilhaçou as bolas de fogo que se aproximavam, transformando-as em brasas inofensivas. A Big Mom não tinha terminado. Ela balançou sua espada no ar, liberando nação poderosa. Um gigantesco corte roxo rasgou a atmosfera, carregando um poder imparável e tirânico. Um ataque com a intenção de dividir montanhas. Ron não hesitou. Ele balançou sua lâmina negra. Calamidade, crescente celestial. Um enorme corte em forma de crescente negro avançou, colidindo de frente com o ataque da Big Mom. Bum! Uma explosão de energia de espada ofuscante irrompeu no céu enquanto ambos os golpes se aniquilavam, e sua energia residual abalou os próprios céus. E então, os olhos da Big Mom queimavam em vermelho enquanto ela pisava forte na terra em ruínas. E saltou.
Sua forma gigantesca subiu ao céu, suas mãos agarrando Napoleão, agora infundidas com trovão, fogo. Aqui, uma força imparável da natureza. Ela o trouxe em direção a Ron, um golpe colossal que visa destruir tudo em seu caminho. Ron enfrentou o golpe de frente. Sua lâmina negra, envolta em haki avançado, colidiu contra a monstruosa espada larga. Clang! O impacto foi devastador. O chão abaixo deles, um raio de 1 quilômetro, desmoronou para dentro. Uma onda de choque massiva explodiu como tsunamis de destruição. A própria terra se partiu em fissuras profundas. Ron e Big Mom se encararam, ambos irradiando uma aura de batalha carmesim. Suas armas se chocaram implacavelmente, nenhum dos lados cedendo 1 centímetro. Como 2 Shichibukais imparáveis, seu campo de batalha era o céu, e suas armas trovejavam como deuses se chocando. As ondas de choque pretas e roxas de suas espadas encheram o céu, chicoteando para fora como chicotes de relâmpagos vermelho-sangue. O próprio ar parecia pegar fogo enquanto os 2 guerreiros lutavam. A pressão da batalha era tão avassaladora que, tudo num raio de 1000 metros foi lançado pelos ares, pedregulhos, árvores, entulhos, até as nuvens acima foram dilaceradas pela força da batalha. E abaixo deles, a terra estava se quebrando. Uma enorme rachadura abriu caminho pelo campo de batalha, ficando mais larga e profunda a cada segundo. Era como se a própria ilha Whole Cake estava prestes a ser dividida ao meio. Os longos cabelos negros de Ron balançavam descontroladamente atrás dele enquanto ele olhava calmamente para Big Mom lá embaixo. E então ele falou: Totoland pode ficar de fora dessa guerra, mas se você fizer qualquer movimento, seu tom era glacial. Absolutamente. Então Totoland deixará de existir. Os olhos da Big Mom se estreitaram perigosamente. Pirralho, você está me ameaçando? O olhar de Ron permaneceu inabalável. Não. Sua voz era calma, mas suas próximas palavras. Aquilo foi um aviso. E no momento em que ele disse essas palavras, uma onda devastadora de intenção de espada irrompeu de seu corpo. A lâmina negra de Ron acendeu com uma onda de energia carmesim, um poder tão avassalador que o rosto da Big Mom se contorceu em choque. Antes que ela pudesse reagir, golpe. A lâmina de Ron cortou Napoleão, rompendo o ataque da Big Mom e fazendo sua espada larga voar. Naquele momento, Katakuri, que mal havia saído dos escombros, olhou para cima. E o que ele viu? Fez seu sangue gelar. Um corte negro colossal, inescapável e abissal, descendo dos céus, como um julgamento transmitido pelos próprios deuses. A onda imparável da espada negra rasgou o céu e acertou em cheio na Big Mom. Sua forma gigantesca foi lançada para baixo, caindo como um meteoro em queda, batendo no chão abaixo. O rosto de Katakuri ficou pálido, e então, bum! A energia da espada negra explodiu dentro do núcleo da ilha, enviando ondas de choque por Totoland. E naquele momento, o impacto devastador finalmente completou seu trabalho. Ilha Whole Cake, dividido em 2. Ron embainhou sua lâmina, seu olhar frio cintilou em direção a Katakuri por um breve momento. Então, sem mais uma palavra, ele subiu ao céu, com o Hold Poneglyphoneglyphoneg ainda em suas mãos. Katakuri estava em meio às ruínas, observando em silêncio absoluto enquanto Ron desaparecia nas nuvens acima. Mãe perdida? Este é o viajante não. Este é o poder daquele que até mesmo o governo mundial ousa chamar de Rei Demônio. Big Mom saiu da enorme fissura na terra. Ela olhou ao redor para a paisagem em ruínas, sua terra natal. A ilha Whole Cake havia sido dividida em 2. As montanhas estavam divididas, a terra devastada e a destruição por toda parte. Seus punhos se fecharam com tanta força que suas unhas se cravaram nas palmas das mãos, e seus dentes rangeram de forma audível. Viajante! Ron! Seu maldito lunático! A ilha Whole Cake foi destruída. A estrada Poneglyphoneglyphoneg foi tomada. A explosão do orbe da busca da verdade feriu gravemente Perospero e os 34 ministros, enquanto os 3 doces comandantes sofreram vários graus de ferimentos. Inúmeros membros de Totoland pereceram na batalha. O exército de Omis foi quase exterminado, e muitas almas simplesmente desapareceram no nada. Um dos territórios dos 4 imperadores sofreu uma derrota catastrófica. Depois de capturar o Road Poneglyphoneglyphoneg vermelho em Totoland, Ron pilotou seu navio flutuante em direção a Punk Hazard, uma ilha remota no Novo Mundo, situada perto da Headline. Não demorou muito para que ele chegasse à ilha, um deserto abandonado, com a superfície ainda envolta em gás tóxico de experimentos passados do governo mundial. Pairando a 10.000 metros de altura acima da ilha, Ron liberou sua habilidade mundo transparente junto com seu haki de observação, examinando tudo abaixo. Como esperado, a informação vazou. Punk Hazard, uma ilha controlada pelo governo onde o infame cientista César Clown conduziu seus experimentos desumanos, estava agora assustadoramente silenciosa. O próprio César não foi encontrado em lugar nenhum, nem seus sujeitos de teste. E nas profundezas da instalação experimental abandonada, alguém havia plantado um grande número de pedras DIN altamente voláteis, uma arma explosiva devastadora. Se aqueles frágeis recipientes de vidro quebrassem e o conteúdo entrasse em contato com o ar, Ron abriu os olhos e um sorriso frio surgiu em seus lábios. Como esperado do governo mundial, implacável como sempre. Robin, que o observava atentamente, notou imediatamente a mudança em sua expressão. O que houve? Ela perguntou. Ron falou calmamente, mas suas palavras causaram um arrepio no ar. Esta ilha está cheia de pedras Dina. A expressão de Robin mudou instantaneamente. Nami, confusa, perguntou. Pedras Dina? O que são essas?
Kunis, Bonnie e Quina também voltaram sua atenção para Robin, buscando respostas. Robin enxugou uma gota de suor da testa e explicou. Se bem me lembro, as pedras Dina são uma arma secreta de pesquisa da Marinha. Elas são seladas em delicados recipientes de vidro e quando o vidro se estilhaça e elas entram em contato com o ar, provocam explosões massivas. Dizem que até mesmo um fragmento do tamanho da palma da mão é poderoso o suficiente para aniquilar uma ilha inteira. Ao ouvir isso, Kunis e os outros ficaram visivelmente abalados. Os olhos penetrantes de Quina se estreitaram pensativos. Comparável às armas antigas. Capaz de destruir uma ilha. Nami engoliu em seco. Que arma aterrorizante. E o governo mundial vem secretamente produzindo algo tão perigoso? Parece que eles planejaram usar essas coisas para apagar esta ilha do mapa, junto com a gente. Bonnie enxugou o suor da testa. Tic, que atitude cruel. Isto é guerra, disse Ron, despreocupadamente. E na guerra, vencer é tudo o que importa, custe o que custar. Subindo na amurada do navio, ele se virou para eles com um sorriso irônico. Vou descer um pouco. Volto logo. E com isso, ele desapareceu nas profundezas do Punk Hazard. Capítulo 234. Quando Ron desembarcou em Punk Hazard, a ilha ainda não havia se tornado o inferno congelado que se tornaria mais tarde, marcada pela batalha entre Akainu e Aokiji. No momento em que seus pés tocaram o chão, uma voz familiar ecoou em sua mente. Jin. Detectado que o anfitrião chegou a um local de login válido. Deseja fazer login? Entrar. Ron respondeu telepaticamente enquanto caminhava em direção ao local onde as pedras Dina estavam escondidas. O gás tóxico ao redor não teve chance de se aproximar dele, sua força repulsiva o manteve afastado, formando uma barreira invisível ao redor de seu corpo. Jin. Login concluído. Você recebeu as seguintes recompensas. Vitalidade mais 10. Extrato do demônio. Essência do demônio. Extrato do demônio, um teigu lendário criado a partir do sangue de uma espécie super perigosa que vagava pelas terras do extremo norte de outro mundo. Somente aqueles reconhecidos por este teigu podem exercer seu imenso poder de gerar e controlar gelo. Os olhos de Ron brilharam intrigados. Extrato demoníaco de Akami Geakil. A arma de Esgiate, hein? Contudo, agora não era o momento de fazer experiências com isso. Sua prioridade era eliminar a ameaça das pedras Dina. Ao chegar ao local onde as pedras Dina estavam armazenadas, Ron imediatamente avistou os recipientes de vidro cuidadosamente colocados, embutidos nas reentrâncias da parede. No momento em que os viu, suas sobrancelhas franziram. Algo parecia estranho. Esta configuração é muito estável. Mesmo que a ilha inteira fosse atingida por um tremor poderoso, estas pedras Dina não cairiam e se estilhaçariam. Então, como exatamente o governo mundial planeja detoná-las? Então, um brilho de previsão passou pelos profundos olhos azuis de Ron. Como uma sequência de imagens projetadas em uma tela, ele vislumbrou o futuro usando seu avançado aqui de observação. Seu olhar se voltou para a parede à frente, estreitando os olhos. Então esse é o plano deles. E o governo mundial realmente se destaca em esquemas dissimulados. Ron estendeu a mão em direção a uma das pedras Dina. E naquele preciso momento, a parede atrás dos contêineres se moveu. Como se um portal oculto tivesse sido silenciosamente aberto de dentro, uma mão disparou do espaço além, movendo-se na velocidade da luz em direção à pedra Dina. No momento em que os dedos do intruso estavam prestes a agarrar a arma explosiva, um brilho intenso brilhou nos olhos azuis de Ron. Uma força tremenda irrompeu de sua palma, puxando a pedra Dina diretamente para suas mãos. Oh, que? Uma voz atordoada ecoou de dentro do espaço além do portal. Sem hesitar, Ron estendeu a mão novamente. Estrondo. Uma poderosa força de sucção irrompeu de sua mão, arrastando a figura invisível para fora do portal e para o espaço aberto. Os dedos de Ron apertaram a garganta do intruso, levantando-o do chão sem esforço. Ao ver claramente o penteado característico em formato de chifre de touro do homem, o reconhecimento passou por sua mente. Um agente da CP9, hein? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Ron. Então esse era o plano do governo mundial. Eles plantaram Bruno, o usuário da fruta porta a porta, para esconder as pedras Dina em um espaço interdimensional. Sua habilidade tornava impossível que qualquer um detectasse a presença delas. A ideia era esperar até que as forças de Ron e Kaido se reunissem na ilha e então detonar as pedras Dina com um único e devastador ataque, destruindo-as de uma só vez. E o Bruno? Ele poderia simplesmente recuar para sua dimensão de bolso e evitar completamente a explosão. Era um plano perfeito. Muito ruim. Bruno nunca esperou que Ron chegasse antes do previsto. Nunca imaginei que ele descobriria o estoque escondido. E agora, vendo Ron tomar as pedras Dina, Bruno sabia que sua missão havia falhado. Ele cerrou os dentes, seu rosto contorcido de relutância. Então, sem hesitação, ele fechou os olhos e se preparou para enfrentar seu fim. Bruno? Ao ouvir seu nome vindo da boca de Ron, os olhos de Bruno se arregalaram em choque. Ele encarou Ron com medo e descrença. Pô, por que você sabe meu nome? Ron olhou para o agente da CP9 aterrorizado em suas mãos e deu um sorriso brincalhão. Porque sou amigo do Luxi. Os olhos de Bruno se arregalaram até o limite. Chefe Luxi, isso é impossível. Não tem como o chefe Luxi ser amigo de alguém que tenta derrubar o governo mundial. É assim mesmo. Ron riu baixinho, sua expressão carregada de um tom divertido quase enigmático. Há poucos momentos, uma ideia surgiu em sua mente, uma ideia divertida demais para deixar passar. Um plano que sairia pela culatra para o CP0 e o governo mundial, fazendo sofrer uma perda inesperada e humilhante. Oh, o que você está planejando? O desconforto de Bruno aumentou quando ele observou o sorriso de Ron. O sorriso lhe causou arrepios na espinha, como se estivesse olhando nos olhos de um demônio. Ron levantou a pedra Dina na outra mão e deu um sorriso amigável para Bruno.
Quero que você entregue isso ao governo mundial para mim, Bruno. Os olhos de Bruno quase saltaram das órbitas. Antes que ele pudesse protestar, rachadura. Ron apertou ainda mais o aperto. A consciência de Bruno desapareceu instantaneamente e ele foi nocauteado. Então, canalizando o poder de seu Tenseigan, Ron formou uma esfera de chakra verde brilhante em sua palma. Sem hesitar, ele o pressionou contra o corpo de Bruno, incorporando-o dentro dele. Quando os olhos de Bruno reabriram, eles estavam em branco, sem vida. Sua mente não era mais sua. O Tenseigan Genjutsu de Ron assumiu o controle total dele. Naquele mesmo dia, sob o comando de Ron, Bruno deixou Punk Hazard por uma passagem escondida, carregando uma grande quantidade de pedras Dina com ele. Um submarino furtivo o resgatou e o transportou rapidamente através do mar. Naquela mesma noite, no Novo Mundo, em uma ilha de médio porte sob o controle direto do governo mundial, uma explosão cataclísmica quebrou o silêncio. Bum! Um inferno ofuscante irrompeu, iluminando todo o mar. A explosão apagou a ilha do mapa. Esta não era uma ilha qualquer. Era o lar de uma base da Marinha e da sede do Novo Mundo do CP-1 ao CP-9. A instalação inteira foi aniquilada em um instante. Nenhum sobrevivente. A divisão de inteligência de elite do governo mundial, reduzida a cinzas. A investigação confirmou rapidamente a causa da explosão. Pedras Dina. E quem os entregou? Bruno do CP-9. O CP-0 não perdeu tempo em chegar a um veredito. Para eles, a evidência era clara. Bruno havia traído o governo mundial. Um ato de traição tão grave que os próprios 5 anciões ficaram furiosos além da conta. A ira deles não tinha limites. E no caos que se seguiu, Luxi, o atual chefe do CP-9, foi imediatamente destituído de seu posto. Pior ainda, o governo mundial suspeitava de traição. Sob acusações de conluio com o inimigo, Luxi foi preso e encarcerado em Mary Geoise. Agora trancado em uma cela de alta segurança, com os pulsos e tornozelos presos por correntes de Kairoseki, Luxi permanecia sentado em um silêncio assustador. Sua mente fria e calculista estava a mil, tentando entender o que diabos tinha acontecido. O que eu fiz? O que diabos aconteceu? Capítulo 235. Depois de eliminar a ameaça da Pedra Dina e desferir um golpe devastador no CP-0, Ron e sua equipe chegaram a Punk Hazard. Assim que pisaram na ilha, Kuina não pôde deixar de fazer uma pergunta a Ron. Por que você escolheu esta ilha como nosso ponto de encontro? Ron olhou para ela e calmamente explicou. 2 razões. Primeiro, esta ilha está à distância perfeita da Headline, nem muito perto, nem muito longe. Isso nos permite avançar, recuar e posicionar nossas forças com eficácia. E a segunda razão. Enquanto eles falavam, um enorme dragão vermelho que residia em Punk Hazard de repente abriu suas enormes asas e voou para o céu, indo direto para eles. Sovosh, uma lâmina dourada e brilhante riscou o ar. Em um instante, Kuina desembainhou suavemente seu vado Ishimonji. O gigantesco dragão artificial no meio do ataque teve seu hálito de fogo dividido, e no momento seguinte, seu corpo enorme foi dividido em 3 seções limpas: cabeça, tronco e cauda. Baque. Os restos decepados do dragão caíram no chão. Uau! Que dragão enorme! Parece delicioso. Um brilho de excitação brilhou nos olhos de Bonnie. Sem hesitar, ela agarrou Enzo pelo braço e correu em direção à fera caída. Espere. Por que você está me arrastando, irmã Bonnie? Essa coisa é grande demais para eu carregar sozinho. Bonnie, babando ao ver o enorme dragão, correu para frente com Enzo a reboque. Ron ignorou a cena caótica e continuou falando com Kuina. A segunda razão é que esta ilha fica ao longo da rota das correntes marítimas da Ilha dos Homens Peixe para as partes mais profundas do Novo Mundo. Isso a torna o lugar perfeito para interceptar e escoltar qualquer um que chegue da Ilha dos Homens Peixe. Kuina sentiu incompreensão. Faz sentido. Um pouco mais tarde, Capitão, socorro! Ouvindo os gritos repentinos, Ron e os outros viraram a cabeça. Eles viram Bonnie e Enzo correndo em direção a eles em pânico, carregando um enorme pedaço de carne de dragão nos ombros. Mas isso não foi tudo. Perseguindo-os estava uma horda de criaturas estranhas, verdes e parecidas com limo. Inimigos. Konis estreitou os olhos, ativando os poderes da Akuma no Mi. Pontas metálicas afiadas se formaram ao redor de seu corpo, prontas para atacar. Espere. Robin estendeu um braço, parando Kunis antes que ela agisse. De pé ao lado de Robin, Nami olhou para as criaturas que se aproximavam com o rosto incerto. Essas coisas, estão liberando algum tipo de gás roxo? Os dedos de Kuina instintivamente apertaram o punho da espada. O olhar de Ron ficou afiado quando ele imediatamente identificou as criaturas. Não ataque. São Slim sorridentes. Eles liberam um gás venenoso letal quando atingidos e se quebrados, liberam ainda mais toxinas. As expressões da tripulação ficaram tensas. Tic. Aquele desgraçado do César ainda está causando problemas. Ron suspirou levemente irritado. Parece que precisamos limpar completamente esta ilha. Quando ele terminou de falar, ele levantou a mão em direção ao mar. Em um instante, dezenas de milhares de toneladas de água do mar surgiram do oceano. Sob o controle de Ron, a enorme correnteza se transformou na forma de um rio colossal, e caiu sobre Punk Hazard, inundando a ilha inteira e levando embora todos os vestígios das toxinas remanescentes de César. 2 dias depois, a carne do dragão ainda não havia sido totalmente consumida, mas um visitante havia chegado. Uma figura solitária se aproximou da base deles. Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo. Ele veio procurar Ron.
para um duelo. De volta ao Mar do Leste, a primeira batalha foi apenas um teste de habilidade, um vislumbre da força um do outro. O verdadeiro duelo deles aconteceria durante a Grande Guerra de Marineford, um confronto para determinar quem realmente merecia o título de espadachim mais forte do mundo. Mas muita coisa aconteceu naquela época. Suas lâminas nunca se cruzaram naquele dia. Agora, com a guerra do século se aproximando no horizonte, Mihawk seguiu seu Vivre-Card até este mesmo lugar, porque antes que a guerra começasse, ele e Ron finalmente resolveriam a questão da supremacia no caminho da espada. Naquele mesmo dia, Drácula, Mihawk e Ron liberaram toda a sua força em um duelo devastador em Punk Hazard, uma batalha entre espadachim e espadachim, uma batalha além da imaginação. Kuina foi a única espadachim no mundo privilegiada o suficiente para testemunhar esse confronto com seus próprios olhos. E o que ela viu desafiou toda a razão. Cada golpe que eles desferiam, imbuídos de aqui incomparável, rasgava os céus e dividia o mar abaixo deles. Kuina nunca tinha visto golpes de espada tão brilhantes e de tirar o fôlego antes. Um único golpe da lâmina, e o céu ficou pintado com inúmeras listras vermelhas, caindo como uma chuva de meteoros. Ela nunca tinha testemunhado cortes tão inimaginavelmente pesados. Uma mera onda de pressão de espada era suficiente para varrer nuvens, invocar furacões e provocar tsunamis. As auras das espadas verde escuro e carmesim se chocaram quando a lâmina vermelho-sangue e a lâmina negra colidiram, enviando ondas de choque que perfuraram os céus e cortaram a terra. O aqui roxo escuro deles estalava enquanto se entrelaçava e explodia, produzindo estrondos ensurdecedores que reverberavam por toda a ilha. Ambos atingiram o auge da esgrima. Cada golpe, embora executado casualmente, era tão refinado e puro que lembrava as técnicas secretas definitivas de espadachins menores, técnicas consideradas lendárias pelo mundo. Mas quando espadachins deste calibre realmente empunhavam suas técnicas de espada, o poder destrutivo do choque deles estava além da compreensão. Embora Mihawk e Ron tenham feito um esforço consciente para controlar a trajetória de seus golpes, era inevitável. A paisagem do Punk Hazard foi esculpida à parte. Porções inteiras da ilha simplesmente deixaram de existir. Na troca final, Ron dominou Mihawk com seu aqui superior e físico incomparável. Um golpe decisivo, e Mihawk foi mandado voando para longe da ilha. Naquele instante, o título de espadachim mais forte do mundo, que Mihawk detinha há mais de uma década, foi levado. O trono do maior espadachim tinha mudado de mãos. A partir deste momento em diante, Ron estava no topo do caminho da espada. No entanto, apesar da sua derrota, Mihawk permaneceu completamente composto. Era como se perder o título não significasse nada para ele. Talvez, essa era a verdade. Levantando sua lendária lâmina negra e Oru em suas costas, Mihawk deu um passo à frente e falou com Ron. No caminho para cá encontrei Shanks, o ruivo. Parece que ele quer falar com você. Mihawk deu um local a Ron. Ao ouvir isso, os olhos de Ron brilharam intensamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Uma ilha rochosa solitária erguia-se no vasto mar, com seus penhascos recortados açoitados pelas ondas intermináveis. Ancorado ali perto estava um inconfundível navio dos piratas ruivos, com suas velas balançando suavemente ao sabor da brisa do oceano. No convés encostado casualmente na grade, Ben Beckman exalou uma baforada de fumaça enquanto colocava o Denden Mushi em sua mão. Ele se virou para o homem parado na costa rochosa, seu capitão, Shanks, o ruivo, e relatou. A fruta Brilho-Brilho caiu nas mãos do exército revolucionário. A fruta Tremor-Terremoto foi recuperada pelo governo mundial. Quanto à fruta Escuro-Escuro, ainda não há pistas. Shanks olhou para o horizonte, a brisa salgada agitando seus cabelos ruivos. Ele assentiu levemente. Eu vejo. Sua voz estava calma, mas sua expressão escureceu um pouco. A fruta do terremoto, hein? Do convés, Lucky Rose, sentado confortavelmente com uma coxa de frango em uma mão, levantou uma sobrancelha enquanto dava uma mordida generosa. Essa Akuma no Mi é uma porcaria. Será que eles têm alguém digno de usá-la? Ben Beckman tirou a cinza do charuto, tragou profundamente e então exalou outra nuvem de fumaça. Parece que o governo mundial está de olho em Edward Veville. Provavelmente planejam usar a fruta como moeda de troca para recrutá-lo. Veville, aquele cara que diz ser filho do Barba Branca, Lucky Rose refletiu, assentindo em compreensão. A força dele é monstruosa, igual à do Barba Branca quando jovem. Se ele conseguir a fruta do Tremor-Terremoto. Outro membro da tripulação, um oficial careca, tomou um gole de sua bebida e riu. Ele pode se tornar um segundo Barba Branca. Não. Shanks balançou a cabeça, ainda olhando para o mar, com uma expressão distante. Sua voz carregava um raro toque de melancolia. Nunca haverá outro Barba Branca. Um silêncio pesado caiu sobre a tripulação. De seu lugar, Yasop, o atirador de elite dos piratas ruivos, estava limpando meticulosamente seu rifle. De repente, ele parou. Seus olhos penetrantes se estreitaram enquanto ele olhava para o horizonte distante. Ele está aqui. Beckman e os outros viraram a cabeça. Um estrondo baixo ecoou pela água. Estrumbo! Estrumbo! O som de um motor rugindo e ganhando vida. O oceano se abriu, enviando enormes jatos de água em ambas as direções. Então, uma embarcação preta surgiu à vista, correndo em direção a eles a uma velocidade incrível. Seu design era feroz, lembrando uma fera de aço avançando pelo mar. Os olhos de Beckman brilharam de interesse enquanto ele dava outra tragada no charuto.
À medida que a embarcação se aproximava do navio dos piratas ruivos, não demonstrava sinais de desaceleração. Rasgou as ondas, indo direto para eles. Justo quando parecia que uma colisão era inevitável, o piloto agarrou o guidão, apertou os freios e girou bruscamente. Num piscar de olhos, a embarcação executou um desvio impecável em alta velocidade, enviando enormes arcos de água do mar de volta para o oceano. As gotas de água caíam, brilhando sob o sol. E quando a névoa se dissipou, o homem sentado no topo da embarcação apareceu claramente. Ele estava vestido com uma camisa floral aberta, revelando um abdômen esculpido, combinada com shorts de praia e chinelos. Um traje que parecia quase relaxado demais para alguém de seu status. Mas não havia como confundir sua presença. Enquanto os membros dos piratas ruivos, Lucky Rose e Aesop e os outros, olhavam em silêncio atordoados, o jovem levantou a mão. Com um único movimento sem esforço, ele empurrou os óculos escuros para cima da testa, revelando um par de olhos azuis penetrantes, tão vastos e insondáveis quanto o próprio mar, e um rosto reconhecido pelo mundo inteiro. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Ele se virou para o homem parado na costa rochosa. Ouvi dizer que você estava me procurando, ruiva. O vento levou sua voz através da água. Shanks, parado sozinho no recife, sorriu. Sob um céu azul claro, as ondas quebravam suavemente contra a costa da ilha. Nas enormes rochas à beira da água, 2 homens estavam sentados frente a frente. Entre eles, uma garrafa de bebida alcoólica fina. Ben Beckman, com o cabelo grisalho penteado para trás, mal balançando ao vento, ajoelhou-se ao lado da embarcação que acabará de chegar à costa. Um charuto aceso pendia no canto dos lábios enquanto inspecionava a máquina com genuíno interesse. Enquanto isso, Lucky Rose, Aesop e o resto dos piratas ruivos permaneceram no convés do navio, mantendo distância deliberadamente. Eles sabiam que não era bom interromper quando seu capitão, Shanks, estava conversando, especialmente com aquele homem. Shanks e Ron estavam sentados no recife acidentado, a brisa do oceano farfalhando suas roupas enquanto bebiam em pequenas xícaras. Suas vozes ecoavam pelas ondas casuais, mas deliberadas. Não esperava que você viesse sozinho. Você não enviou Mihawk para entregar a mensagem? E isso não te deixa desconfiado? E se fosse uma armadilha? Ron deu um sorriso irônico, levantando seu copo de saquê. Não importa. Seja um contra um ou um contra muitos, eu também não me importo. Shanks parou por um breve momento. Seus dedos apertaram levemente a xícara. Aquele tom, aquela confiança, não era arrogância. Era simplesmente um fato, um reflexo de força absoluta. Para alguém ficar diante de uma equipe da Yonko e falar com tanta indiferença. Quão forte ele havia se tornado para pensar dessa maneira. Shanks olhou para a embarcação, seus olhos percorrendo sua estrutura elegante e resistente. Bela máquina. Ele se virou para Ron com um pequeno sorriso. Onde você conseguiu isso? Ron casualmente tomou um gole de sua bebida. Não consegui em lugar nenhum. Eu mesmo construí. Shanks levantou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Você construiu? Então, você também entende de máquinas? Ron riu, mas não respondeu. Shanks o estudou por um segundo e então decidiu deixar para lá. Como está o Luffy? Treinando com Hyleg. Imagino que ele já esteja aprendendo aqui. Shanks assentiu. Se for Hyleg, ele estará em boas mãos. Ele levantou a xícara, tomou outro gole antes de voltar o olhar para Ron. Você já lutou contra Mihawk, não é? Ron assentiu. Quem ganhou? Eu fiz. Shanks expirou levemente, olhando para sua bebida. Então o homem que sentou no trono dos espadachins por tanto tempo finalmente foi derrubado. Um toque de amargura persistia em sua voz, mas foi rapidamente abafado pela diversão. Ele colocou sua xícara vazia de lado e encontrou o olhar de Ron. Já lutei com Mihawk inúmeras vezes. Conheço a força dele melhor do que ninguém. E no entanto você o derrotou. Sua expressão ficou mais séria. Você tem apenas 20 anos. Nessa idade, seu domínio dos 3 tipos de Haki já está no auge. Sua esgrima superou até mesmo o espadachim mais forte do mundo. Mesmo na Era de Ouro, 20 anos atrás, não havia uma única alma que pudesse se comparar a você. Se eu não tivesse testemunhado com meus próprios olhos, não teria acreditado que um monstro, como você, pudesse existir. Ron inclinou a cabeça levemente, seus olhos azuis brilhando sob a luz do sol. Chamar alguém de monstro na cara dele. Você não acha que isso é um pouco rude? Shanks riu, levantando seu copo de saquê vazio. Isso compensaria? Ron simplesmente encheu sua bebida novamente sem dizer mais nada. Ele tomou um gole e então olhou para o Yonko à sua frente. Vim aqui hoje, não apenas para prestigiar nosso encontro, mas porque tenho uma pergunta para você. Shanks abaixou um pouco a xícara. Que pergunta? A voz de Ron permaneceu calma. Qual é a sua relação com o governo mundial? Pela primeira vez, a expressão de Shanks mudou. Sua testa franziu levemente. Por que você pergunta? O olhar de Ron não vacilou. Shanks pousou seu copo de saquê, sua expressão ficando cada vez mais séria. Parece que você sabe mais do que eu esperava. Ron deu um sorriso irônico. Acontece que eu sei algumas coisas. Shanks soltou um longo suspiro e olhou para ele com um olhar penetrante. Então, finalmente, ele falou. É verdade. Tenho laços com os 5 anciões. Os olhos de Ron se estreitaram. As ondas batiam nas rochas, mas por um breve momento, o mundo pareceu quieto. Então, Shanks falou novamente. E o que ele revelou? Era um segredo que estava enterrado há muito tempo na história. Foi a história não contada do que realmente aconteceu quando os piratas do Roger chegaram a Laug Tale. A história da verdade escondida dentro da Grand Line. E o segredo do clã D. Um segredo tecido no vazio do século, enterrado por mais de 800 anos. Quando a equipe de Roger chegou a Laug Tale, o que eles encontraram não foi apenas o Tesouro Supremo. Eles encontraram as ruínas de um reino perdido. Os vestígios da terra natal do clã D, registrados nos ponêglifos. E com isso, a verdade que o mundo trabalhou tanto para apagar.
Capítulo 237. 800 anos atrás, o mundo inteiro era governado por um grande império, uma vasta civilização que controlava as 3 armas antigas, instrumentos de destruição capazes de abalar os próprios alicerces do mar. Durante anos, a supremacia do império foi absoluta, até que um dia, algo não natural apareceu. Uma fruta misteriosa que concedia habilidades extraordinárias àqueles que a consumiam, com um custo. Embora esses indivíduos tenham adquirido poderes além dos limites humanos, eles foram amaldiçoados pelo mar, ficando para sempre incapazes de tocar suas águas. Essa fruta ficou conhecida como fruta do diabo. À medida que mais e mais usuários de Akuma no Mi surgiam pelo mundo, o delicado equilíbrio que o império mantinha começou a ruir. Reis de várias nações antes obedientes ao governo do império começaram a abrigar suas próprias ambições. E então 20 deles, 20 reis, uniram forças. Eles reuniram usuários de Akuma no Mi, formaram alianças secretas e conspiraram nas sombras. O objetivo deles, para tomar o controle das maiores armas do império, as 3 armas antigas. E então, quando chegou o momento certo, eles traíram o império. Uma guerra eclodiu e abalou o mundo inteiro. Uma guerra tão catastrófica, tão devastadora que afogou ilhas, destruiu continentes e mudou a história para sempre. O grande império, despojado de suas armas antigas, foi completamente aniquilado. Alguns de seus descendentes conseguiram escapar, mas a maioria foi caçada e massacrada. Sua resistência final ocorreu no próprio Long Tail. Quando a guerra terminou, os 20 reis traidores emergiram como vitoriosos. Eles levaram tudo. E então, eles formaram o governo mundial. Eles se declararam criadores. E durante os 100 anos seguintes, eles trabalharam incansavelmente para apagar todos os vestígios do império que haviam destruído. Eles queimaram registros, silenciaram historiadores e enterraram a verdade. Eles procuraram eliminar até mesmo a memória da existência do império, mas eles falharam em destruir tudo. Alguns remanescentes sobreviveram. Os poneglyphos, tábuas de pedra indestrutíveis que continham a história do império. E os descendentes do império, aqueles que carregavam o nome de em sua linhagem. Este foi o século vazio, 100 anos de história que o governo mundial tentou desesperadamente apagar da memória do mundo. Quando o Capitão Roger descobriu a verdade, ele sabia que tinha pouco tempo. A voz de Shanks estava calma, mas ele apertou um pouco mais o copo de saquê. A doença dele já estava avançada. Ele sabia que não viveria para ver o amanhecer de uma nova era. Ron ouviu em silêncio. Então, um dia, ele me entregou 2 coisas, um chapéu de palha e uma espada. Ele me confiou uma missão. Encontre aquele que carrega o sangue do clã D, dê a ele este chapéu. Guie-o até Long Tail. Deixe-o descobrir a verdade por si mesmo. A expressão de Ron permaneceu ilegível. Então foi por isso que você escolheu o neto do Garp, Monk de Luffy? É por isso que você sacrificou um braço, só para empurrá-lo para o caminho da pirataria? Shanks ficou em silêncio por um momento. Então, ele assentiu. Ron estreitou os olhos. E sua conexão com o governo mundial? Shanks levantou sua xícara e tomou um gole lento antes de responder. Foi uma troca. Ron franziu a testa. Uma troca. Shanks pousou a xícara e assentiu levemente. Eu dei ao governo mundial algo que eles mais temiam. O Road Poneglyphoneglyphoneg que Roger encontrou na Ilha dos Homens-Peixe. Os olhos de Ron brilharam de surpresa. Você deu a eles um Road Poneglyphoneglyphoneg? Por quê? Shanks suspirou olhando para o oceano. O governo mundial não quer piratas chegando ao Long Tail. Ele voltou seu olhar para Ron. Para encontrar Long Tail, é preciso reunir todos os 4 Road Poneglyphos e saber como lê-los. Agora me diga. Shanks tomou outro gole. Seria mais fácil para o governo mundial eliminar os outros 3 imperadores do mar, ou controlar apenas um Poneglyphoneglyphoneg, garantindo que ninguém jamais consiga reunir todos os 4, e então eliminar qualquer um que pudesse ler os poneglyphos. Os dedos de Ron apertaram levemente sua xícara. Shanks assentiu levemente. Ao dar a eles aquele Poneglyphoneglyphoneg da estrada, impediu uma guerra generalizada entre o governo e as facções piratas. Na época, era a única maneira de manter algum tipo de equilíbrio. Ron permaneceu em silêncio por alguns momentos. Então, esse foi o seu motivo? Para evitar a guerra. Shanks encontrou seu olhar. Sim, sua voz era firme. Naquela época, o mundo pirata era muito dividido. Se tivéssemos entrado em guerra com o governo, teríamos sido exterminados. Então você deixou que eles ficassem com o Poneglyphoneglyphoneg para ganhar tempo. Shanks deu um leve sorriso irônico. E em troca, os 5 anciões começaram a me ver como um trunfo. Eles acreditavam que o imperador, que lhes havia entregado o Road Poneglyphoneglyphoneg, era a ferramenta perfeita para ajudá-los a manter o controle sobre os mares. Os olhos de Ron escureceram. Então é por isso que eles toleram você. Shanks recostou-se e ergueu a xícara mais uma vez. É por isso que eles me usam. Por agora. Shanks olhou para Ron e sorriu. Acredite ou não, está aí a verdade. Ron tomou um gole de sua bebida, permaneceu em silêncio por um momento e então encontrou o olhar de Shanks. Então, por que você me chamou aqui hoje? O que você quer dizer? A expressão de Shanks ficou um pouco séria. 2 coisas. A primeira, quando eu estava em Mary Geoise, senti uma presença extremamente bem escondida, porém aterrorizante. Era muito mais forte que os 5 anciões. Os olhos de Ron se estreitaram levemente. E Mu, a segunda coisa, continuou Shanks, fixando o olhar em Ron, quero avisá-lo. Os dragões celestiais podem ter controle sobre uma das 3 armas ancestrais, Urano. Se você realmente pretende começar esta guerra, é melhor ter o poder para combatê-la. Você está dizendo que eu deveria resgatar Plutão? Plutão sozinho pode não ser suficiente para enfrentar Urano. Seria melhor se você também pudesse aproveitar o poder de Poseidon. Você já esteve na Ilha dos Homens-Peixe, não é? Os olhos de Ron piscaram. O que exatamente você está tentando dizer? O olhar de Shanks permaneceu penetrante.
Espero que você consiga adiar esta guerra por mais alguns anos, até que a princesa sereia desperte seu poder e aquele que carrega a vontade de se torne forte o suficiente. Só então o momento será realmente propício. Talvez você tenha razão. Ron virou a última gota de bebida do seu copo, levantou-se e olhou para Shanks. Mas eu não sou tão paciente quanto você. Se acha que esta guerra não tem chances de sucesso, então não precisa se juntar a nós. Com isso, ele se virou e foi embora. Mas antes que ele pudesse dar alguns passos, estrondo. Uma explosão avassaladora do Aqui do Conquistador irrompeu atrás dele, sacudindo o céu e a terra. Ron virou a cabeça ligeiramente. Shanks, o homem que perderá um braço, terminou sua bebida de um só gole e se levantou. Com a mão restante, desembainhou a espada outrora empunhada por Golden Roger, Griffon. Seu olhar transbordava de uma vontade inabalável enquanto apontava a lâmina diretamente para Ron. Lute comigo, viajante Ron. Deixe-me ver sua força com meus próprios olhos. Se você não consegue nem me derrotar, então abandone a ideia de começar essa guerra enquanto ainda tem chance. Ron lançou-lhe um olhar de soslaio. Ele estendeu a mão para o vazio ondulante à sua frente e agarrou o cabo de uma espada, uma lâmina cristalina cor de sangue. Lentamente, ele a puxou. E se eu ganhar? Os cabelos ruivos de Shanks dançavam ao vento, seu casaco preto esvoaçava. Seu braço solitário agarrava a espada com força, seu olhar penetrante fixo em Ron. Os piratas ruivos vão se juntar à guerra. Que tal? Vestido com shorts de praia, uma camisa florida e um par de chinelos, Ron sorriu ao ouvir essas palavras. A lâmina da lua de sangue foi retirada completamente do vazio. Naquele momento, estrondo. Ambos os homens deram um passo à frente simultaneamente. A enorme rocha abaixo deles se estilhaçou em inúmeros pedaços. A lâmina da lua de sangue e o Griffon atacaram um ao outro, seus golpes imbuídos de pressão de espada e Aqui. Antes mesmo que as lâminas se encontrassem, o poderoso Aqui do Conquistador colidiu primeiro. O litoral da pequena ilha desmoronou instantaneamente. O mar antes tranquilo explodiu violentamente. Enormes ondas de maré irrompiam, engolindo tudo em seu caminho. O navio dos piratas ruivos balançava violentamente em meio às ondas. A colisão do Aqui do Conquistador Supremo fez com que o próprio ar se distorcesse e se retorcesse, enquanto raios dourados e vermelho sangue crepitavam pelo campo de batalha. Ondas de choque se espalharam como ondas gigantes de poder. O céu, no momento escuro, no outro vermelho sangue. O chão se quebrando em todas as direções abaixo deles. Ron e Shanks se encararam, suas pupilas queimando com um brilho vermelho. À medida que suas espadas avançavam, a força entre eles se condensava ao extremo. Uma esfera de energia instável começou a se formar no ponto de encontro de suas lâminas, expandindo, encolhendo, com suas cores flutuando descontroladamente. O próprio espaço ao redor se distorceu, e raios vermelho-sangue e rachaduras negras vazaram de dentro. E então, estrondo. A esfera de energia se expandiu até 100 metros de diâmetro, antes de explodir violentamente. A onda de choque resultante engolfou a ilha inteira. Lâminas de vento comprimido rasgavam os céus, enquanto ventos com força de furacão levantavam milhares de pedras e árvores enormes no ar. Ron e Shanks atacaram novamente. Estrondo. Um único e claro som agudo ecoou pelo campo de batalha. Um clarão de espada preta e vermelha iluminou o céu. A força do choque destruiu a ilha. Capítulo 238. O tempo passou rápido, num piscar de olhos. Faltavam apenas 5 dias para o encontro marcado no Punk Hazard. Todas as facções, mais cedo ou mais tarde, começaram a agir. Novo Mundo, Dressrosa. Zephyr liderou a Embins e o restante dos Neomarines, navegando pelos mares calmos a bordo de 5 navios de guerra recém-construídos, fornecidos por Dressrosa. Seu destino, as águas de Punk Hazard. Em outro lugar, Kaido das Bestas zarpou de Wano com uma força avassaladora. Jack, Queen, Yamato, os Tobiropo, os Gifter de Elite e os formidáveis Shinoshi, todos eles, os mais fortes usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan, estavam nos convezes de mais de 50 navios de guerra enormes, cada um munido de canhões. A frota avançava como uma tempestade, imparável e aterrorizante. Por onde quer que a armada dos piratas da besta passasse, pessoas comuns, piratas veteranos do Novo Mundo e até mesmo as principais forças do submundo tremeram ao ver aquilo. Os piratas da besta estão realmente indo com tudo dessa vez. Um suor frio escorria pela testa de alguém. Gole. Outro engoliu em seco com a voz trêmula. O mundo está realmente caminhando para a guerra. Enquanto isso, Law e os piratas Hart já haviam chegado ao arquipélago de Sabaldi, reagrupando-se com sucesso com a tripulação do Chapéu de Palha. De Amazon Lily, Boa Hancock liderou 1000 guerreiros cuja de elite, cada um proficiente em armamento e Aqui de observação. O enorme navio pirata cuja navegou destemidamente pelo cinturão da calma rumo a Sabaldi. Das sombras, Dragon e o exército revolucionário também saíram. Sua frota emergiu dos 4 mares para a Grand Line, uma armada formidável cortando as ondas. Encapuzados em preto, os revolucionários permaneciam imponentes em seus navios, empunhando rifles e espadas, com olhares resolutos e inabaláveis. A mera presença de sua força causava arrepios em quem os contemplava. Quando a frota passou perto de Water 7, seus cidadãos se reuniram nas margens, murmurando ansiosamente entre si. Uma forte sensação de mal-estar pairava sobre a cidade. A frota revolucionária avançou, navegando pela densa neblina do Thriller Bark, o infame Triângulo do Diabo. Com um simples gesto, Dragon convocou um poderoso vendaval, espalhando a névoa espessa como um pergaminho rasgado, revelando um caminho claro através das águas traiçoeiras. Mas quando a neblina se dissipou, um navio colossal e fantasmagórico surgiu à distância. São muitos navios, disse Perona, ofegante, protegendo os olhos enquanto olhava para a massa escura de embarcações que rompia a névoa. Sua voz tremia.
Moria, o que é isso? O rosto do Geco Moria ficou pálido enquanto o suor escorria por suas têmporas. Ó exército revolucionário! O grito de Perona ecoou pelo convés. Eles têm tantas tropas? Esqueça isso. Precisamos sair daqui, agora. Com o coração acelerado, Moria gritou ordens, comandando o enorme navio a recuar para mais fundo na névoa, evitando contato com a frota revolucionária a todo custo. Na nau capitânia, Sabó estava na proa, com os dedos roçando a aba do chapéu enquanto olhava para o navio fantasmagórico com diversão. Então, Moria, hein? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Volto já. Antes que alguém pudesse reagir, seu corpo se transformou em pura luz dourada flash. Com uma explosão de velocidade, ele disparou em direção à ilha fantasmagórica. Ugh, Sabó está agindo sozinho de novo. Koala estufou as bochechas, colocando as mãos na cintura enquanto observava o raio dourado cortando o céu. Desde que ele comeu a pica-pica no Mi, ele está ficando muito imprudente. Virando-se para Dragon, ela bufou. Comandante, você realmente deveria dar um jeito nele. Dragon, com o olhar fixo no horizonte, assentiu levemente. Eu vou. Assim que o navio fantasma se afastou, desaparecendo de volta na névoa, Moria exalou de alívio, mas antes que ele pudesse terminar de suspirar, o céu brilhou com uma explosão de luz ofuscante. Usando um chapéu, um sobretudo e luvas pretas, Sabó apareceu de repente no ar acima de Moria e Perona, assustando os dois. O coração de Moria disparou quando ele reconheceu Sabó, a figura altamente ativa da guerra de Marineford. Por que o segundo em comando do exército revolucionário estava aqui? Geco Moria, hein? Sabó sorriu para ele. Ouvi dizer que meu irmãozinho, Luffy, recebeu muita hospitalidade sua da última vez. As pupilas de Moria se contraíram levemente, e no instante seguinte, um brilhante clarão de luz irrompeu. Antes que Moria pudesse reagir, um chute poderoso o fez voar como um meteoro, atravessando inúmeros prédios antes de colidir com uma colina distante. Com um estrondo estrondoso, a colina desmoronou em escombros. Terra Santa, Mary Geoise, dentro da sede do governo mundial no extravagante e majestoso salão de conferências, uma mesa redonda estava acontecendo. Sentados à mesa estavam, comandante supremo das Forças Armadas do governo mundial, Kong, almirante da frota da Marinha, Sengoku, chefe do Estado-Maior da Marinha, Suru, almirantes da Marinha, Akainu, Aokiji e Fujitora, vice-almirantes e candidatos a almirante, Aramaki, Gion e Shaton, o comandante supremo do CP-0 junto com 2 de seus subordinados. Kong juntou as mãos sobre a mesa e se virou para os funcionários do CP-0. Alguma atualização sobre os movimentos deles? O líder do CP-0 gesticulou em direção a um de seus subordinados. Relate a situação atual. Sim, senhor. Um agente do CP-0, vestido com uma máscara branca assustadora e trajes bizarros, levantou um relatório e começou a transmitir as últimas informações. No Novo Mundo, Kaido já partiu para Punk Hazard, liderando os piratas das feras com 53 navios de guerra fortemente armados e uma força total de 30.000 homens. Marco, Ace e os remanescentes dos piratas do Barba Branca partiram da Ilha dos Homens Peixe em direção ao Novo Mundo, totalizando cerca de 19.000. Há 2 dias, o arquipélago de Sabaldi caiu completamente fora do controle do governo. Os piratas Eustace Kid, os piratas Hawkins e os piratas Fire Tank da pior geração, juntamente com o antigo Shichibukai, Trafalgar Law, aliaram-se aos piratas do Chapéu de Palha, assumindo o controle total da ilha e cortando as comunicações. Atualmente não temos como avaliar a situação em Sabaldi. A antiga Shichibukai, a imperatriz pirata Boa Hancock também está liderando os guerreiros de elite de Amazon Lily em direção a Sabaldi. Quanto ao exército revolucionário, Monkey D. Dragon mobilizou suas forças, 104 navios de guerra de grande porte, 21 embarcações menores, com uma força estimada em mais de 200.000 soldados. Eles cruzaram o Thriller Bark e agora também estão a caminho de Sabaldi. A sala ficou em silêncio profundo quando o relatório foi concluído. 200.000 homens. A voz de Kong era profunda e grave. O exército revolucionário se tornou tão poderoso assim debaixo do nosso nariz? Por muito tempo, o governo mundial concentrou seus esforços no controle dos mares, disse o líder do CP-0 friamente. Essa negligência permitiu que o exército revolucionário se expandisse descontroladamente. Após a conquista de Tequila Wolf, seus números dispararam. Números por si só não são o problema. Sengoku falou com um tom comedido. Se fosse apenas uma questão de efetivo, temos quase 1 milhão de soldados à nossa disposição. Ainda teríamos uma vantagem esmagadora. Mas a guerra não se vence apenas com números. Concordo, disse Tsuru com uma expressão solene. A chave para esta guerra está no poder de combate de alto nível. Isso determinará o verdadeiro vencedor. Sengoku se virou para Akainu. Como está a situação com a fruta Tremor Tremor? A voz de Akainu era fria e confiante. Vevil se adaptou bem ao poder do fruto Tremor Tremor, embora não esteja nem perto do nível de Barba Branca. Na melhor das hipóteses, sua capacidade destrutiva é cerca de metade da que Barba Branca demonstrou durante Marineford. Metade do poder do Barba Branca ainda é mais que suficiente. Kong assentiu satisfeito antes de se virar para Aokiji. E os subordinados do Barba Negra? Eles estão dispostos a cooperar conosco em troca de um assento entre os Shichibukais? Aokiji respondeu calmamente. Shiryu da Chuva, Jesus Burgess e Valgur concordaram com o acordo. Além disso, Magellan concluiu a transição de suas funções em Impel Down e está pronto para entrar no campo de batalha a qualquer momento. Bom trabalho. Kong expirou levemente. Essa será a extensão das nossas forças. Ele se virou para Sengoku. Deixarei as formações de batalha e o planejamento estratégico com você. Os olhos de Sengoku ardiam de determinação. Entendido. A autoridade máxima do governo mundial, os 5 anciãos em uma câmara isolada, os 5 anciões observavam a reunião por meio de uma transmissão oculta. Deveríamos discutir isso com os dragões celestiais.
É hora de recuperar isso. Tem certeza? Usá-lo agora pode ser imprevisível. Como precaução, devemos nos preparar. Você tem razão. Somos responsáveis pelo mundo inteiro. Não podemos confiar tudo a quem está abaixo de nós. Muito bem. Vamos começar os preparativos. Capítulo 239. Kong cruzou os braços e mergulhou em profunda reflexão após ouvir o plano estratégico de Sengoku. Então, virou-se para Sengoku e perguntou: então seu plano é mobilizar todas as nossas forças no Novo Mundo e em Mary Geoise? Em vez de enfrentar o inimigo de frente, você quer se concentrar inteiramente na defesa de Mary Geoise e do mar perto da Headline? Sengoku assentiu. Mary Geoise está no topo da Headline, uma posição facilmente defensável. Manter nossa posição lá nos permitirá preservar nossas forças muito melhor do que tentar lutar contra nossos inimigos de frente em águas abertas. Estacionaremos a infantaria na Headline para cercar Mary Geoise, enquanto a marinha e os navios de guerra imporão um bloqueio de 3 camadas no mar abaixo. Com o poder de fogo à nossa disposição e artilharia, pacifistas e outros armamentos avançados, seremos capazes de causar danos significativos ao inimigo. Uma estratégia puramente defensiva, hein? Akainu, com o boné cobrindo os olhos, falou friamente. Por que não tomar a iniciativa e lançar um ataque antes que eles tenham a chance de se reunir? Shatton concordou com a cabeça. Isso mesmo. Se atacarmos agora, podemos acabar com o exército revolucionário e os piratas do chapéu de palha antes mesmo que cheguem ao Novo Mundo. Para erradicá-los completamente, precisaríamos mobilizar pelo menos 3 almirantes da marinha, além de uma frota substancial, respondeu Sengoku em tom sério. Mas e se, durante esse tempo, aquele homem lançar um ataque contra Mary Geoise? Vocês estão se esquecendo. Ele é um usuário da fruta flutuante. Com essa habilidade, ele pode atacar Mary Geoise a qualquer momento. Se dispersarmos nossas forças, estaremos correndo um risco desnecessário. Kong assentiu. É verdade, jogar pelo seguro é a escolha mais sensata. Vendo isso, Akainu não disse mais nada. Após mais discussões estratégicas, a reunião finalmente chegou ao fim, e os oficiais começaram a se dispersar. Enquanto caminhavam juntos, Aokiji se virou para Gion e Shatton. Onde está Garp? Ele perguntou. Acho que ele teve uma grande discussão com Kong alguns dias atrás e foi ordenado a ficar de guarda na prisão de Mary Geoise como punição, lembrou Shatton. Gion falou suavemente. Garp não quer participar desta guerra? Shatton acenou com a mão, dispensando-o. Vamos lá, Garp é um herói da marinha. Ele não vai recuar diante disso. Mas Aokiji e Gion permaneceram em silêncio, com expressões pesadas. A guerra estava se aproximando rapidamente. Um ar denso de tensão e opressão pairava sobre Mary Geoise. E ainda assim, os dragões celestiais permaneceram alheios, ainda se entregando à sua rotina habitual de comprar, negociar e treinar. Escravos de todos os cantos do mundo, descartando-os como brinquedos quebrados quando perdiam o interesse. Dentro de um restaurante sofisticado em Mary Geoise, Fujitora estava sentado sozinho, comendo uma tigela de macarrão. Isso não tem nem de longe o mesmo sabor daquele que aquele cara me ofereceu naquela época, ele murmurou para si mesmo. Enquanto isso, nas profundezas da prisão subterrânea de Mary Geoise, Garp estava sentado de pernas cruzadas diante de uma cela reforçada, com as sobrancelhas franzidas em sinal de angústia. Dentro da cela estava Rob Luxi, silencioso como uma sombra. No mesmo dia, tanto o exército revolucionário quanto os piratas Kuja chegaram ao arquipélago de Sabaldi. As diferentes facções finalmente convergiram. Pela primeira vez, Luffy se viu cara a cara com seu pai. Luffy inclinou a cabeça, encarando Dragon. Então, você é meu pai? Dragon, com uma expressão tão indecifrável como sempre, simplesmente respondeu. Você cresceu. Foi tudo o que ele disse. Não disse mais nada. Esse é o pai do Luffy? O homem mais perigoso do mundo? Dragon, o líder do exército revolucionário? Usopp estava encharcado de suor frio enquanto olhava para Dragon, que exalava uma aura avassaladora de autoridade. Kid, Killer e muitos outros também estavam vendo Dragon pessoalmente pela primeira vez e não conseguiram deixar de ficar chocados com a força que emanava do exército revolucionário. Parece que todo mundo está aqui, disse uma voz rindo. Um homem vestindo um casaco cinza e branco deu um passo à frente. Silvers Heilig. Ele olhou para a enorme multidão à sua frente com um sorriso. Além das costas do arquipélago de Sabaldi, o mar estava repleto de uma frota interminável, navios do exército revolucionário e inúmeras tripulações de piratas, estendendo-se até onde a vista alcançava. Área 13. No espaço aberto em frente ao bar de extorsão da Shaq, o chão estava lotado de figuras que inspiravam medo e respeito em toda a Grand Line. Entre eles estavam o exército revolucionário, Monk D. Dragon, Sabó, Ivankov, Bartolomeu Kuma e os 4 comandantes do exército. A aliança do Chapéu de Palha, Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei, Law, Kid, Killer, Hawkins, Bege, os piratas Kuja, a Imperatriz Pirata, Boa Hancock. Com uma força tão avassaladora reunida em um só lugar, conquistar um país tão poderoso quanto Alabasta não levaria muito tempo. Bege, com o charuto entre os lábios, virou-se para Heilig. Então, qual é o próximo passo? A comandante do exército oriental do exército revolucionário, Belo Bet, ajustou os óculos escuros e franziu a testa. Se nos encontrarmos no Novo Mundo, temos que passar pela Ilha dos Homens Peixe, certo? O prazo para o nosso encontro é daqui a poucos dias. Será que conseguimos mesmo cobrir todos esses navios a tempo? Você não precisará passar pela Ilha dos Homens Peixe. As palavras de Heilig chocaram a todos. Todos os olhos imediatamente se fixaram nele. Mas só há 2 maneiras de entrar no Novo Mundo, pela Ilha dos Homens Peixe ou por Mary Geoise. Se não formos pela Ilha dos Homens Peixe, isso significa que existe uma terceira rota? Jinbei ficou visivelmente assustado. Heilig apenas sorriu misteriosamente. Você vai descobrir em breve. Todos trocaram olhares incertos. Naquela noite, Heilig recebeu uma mensagem de um Dendenmushi.
Sem hesitar, deu a ordem. Todos a bordo embarquem em seus navios. Ele então entrou no Thousand Sunny. O garoto franziu a testa. Que diabos está acontecendo? Antes que alguém pudesse responder, que? Os navios. Eles estão subindo. O grito de pânico de um pirata ecoou pelo porto. Kid se virou na direção da voz, com os olhos arregalados em choque. Um dos enormes navios começou a subir no ar. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, seu próprio navio levantou voo da superfície do oceano, como se a gravidade tivesse perdido o controle. Um após o outro, os navios subiram ao céu. Um segundo, um terceiro, um quarto. Este é o seu poder. Ló prendeu a respiração quando percebeu isso. Foi assim que todos eles chegaram ao novo mundo. Mas ao mesmo tempo ele ficou completamente abalado. Ele está realmente planejando levar todos os navios para o céu? Isso é mesmo possível? Ao redor deles, piratas e revolucionários olhavam incrédulos. Um por um, seus navios flutuavam, sem peso, ascendendo aos céus. Quando Thousand Sunny decolou da superfície do oceano, os olhos de Usopp e Chopper quase saltaram das órbitas. Estamos voando. Sanji, observando o mar se distanciar, expirou bruscamente. Então esta é a terceira rota. A habilidade de Ron. Zoro, com a mão no punho da espada, olhou para o céu, como se tentasse localizar o responsável por esse feito incrível. Na frente do Sunny, Luffy segurava seu chapéu contra o vento, seu rosto iluminado de pura excitação. Todos os navios estão voando. Isso é tão incrível. A bordo do navio dos piratas cuja Boa Hancock estava na proa, sua figura deslumbrante envolta em um elegante kimono azul. O vento chicoteava seus longos cabelos negros como um corvo enquanto ela olhava para frente com uma expressão fria e indecifrável. Mas no fundo de seus olhos azuis profundos ardiam uma admiração e um desejo inegáveis. Desta vez, estarei ao seu lado na batalha. À frente da nau capitânia do exército revolucionário, Ivankov agarrou sua enorme cabeça com os olhos arregalados de descrença. Esse tipo de poder, ele poderia ser um deus? Karazu, um dos comandantes do exército revolucionário, ficou igualmente atordoado, completamente sem palavras. Sabó ajeitou o chapéu e seus lábios se curvaram em um sorriso apreciativo. Como esperado de Ron. Até Dragon, o homem mais perigoso do mundo, olhou para a silhueta quase invisível no céu. Pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Se for ele, se fosse o Ron, então talvez, só talvez, o domínio de ferro dos dragões celestiais, as correntes que prenderam os mares por 800 anos, finalmente poderiam ser quebradas. Mais de 100 grandes navios e dezenas de outros menores subiram ao céu, formando uma frota aérea como nenhuma outra. Com mais de 200.000 pessoas a bordo, eles voaram alto acima das nuvens, cobrindo o céu como uma força imparável. Guiada pelo poder de Ron, a frota cruzou a Red Line a uma altitude de 10.000 metros, ignorando a necessidade da Ilha dos Homens-Peixe. Naquele momento, a própria história foi reescrita. Eles entraram no Novo Mundo. Capítulo 240. A notícia da enorme frota cruzando a Red Line a uma altitude de 10.000 metros se espalhou como fogo, abalando o mundo inteiro. Até o governo mundial foi lançado no caos. O pânico tomou conta do quartel-general da Marinha e de Mary Geoise enquanto as autoridades corriam para responder. Kong, o comandante supremo do governo mundial, e Sengoku, o antigo almirante da frota, imediatamente começaram a executar suas estratégias de batalha pré-estabelecidas. O mundo se preparou para a guerra inevitável. Novo Mundo, Punk Hazard. Quando os remanescentes dos piratas do Barba Branca, do Exército Revolucionário e da Aliança do Chapéu de Palha chegaram a Punk Hazard, todas as principais forças participantes dessa batalha que abalou o mundo já estavam reunidas. Neste dia fatídico, o céu estava claro e sem nuvens. O mar era uma vasta extensão de azul profundo. Inúmeros navios ancoraram nas águas ao redor de Punk Hazard, tão numerosos que cobriam o horizonte. A tripulação do Chapéu de Palha chegou às margens da ilha e observou as inúmeras tripulações piratas reunidas. Esse é Shinjao, o líder da Marinha Appo, observou Jinbe. Esse é o Cavendish dos Belos Piratas. Espera, até os piratas guerreiros gigantes estão aqui. O grande número de figuras importantes deixou Jinbe genuinamente surpreso. Que diabos! Os olhos de Usopp iam de um pirata para outro, sua respiração ofegante. Todos esses piratas figurões estão reunidos por causa dessa pessoa? Diante de suas palavras, uma voz zombou. Não fomos convocados por ninguém. Quem falou foi Sai, o atual líder da Marinha Appo. Ele se virou para os chapéus de palha com um olhar penetrante. Viemos aqui porque queríamos lutar. Ao lado dele, o canhão de destruição Idel estalou os nós dos dedos com um sorriso. Já estou farto da arrogância do governo mundial. Aqueles desgraçados nos desprezam há tempo demais. Cavendish girou uma rosa entre os dedos, sua beleza radiante praticamente brilhando à luz do sol. Um campo de batalha desta magnitude é o palco perfeito para eu mostrar meu charme e poder. Ele deu um sorriso irônico. Não há como eu perder uma oportunidade dessas. Nesse momento, seus olhos pousaram em uma certa figura usando um chapéu de palha. Cavendish congelou, seu sorriso desaparecendo conforme ele se aproximava. Ele encarou o jovem com um olhar intenso. Você é o Luffy do chapéu de palha? Luffy piscou, confuso. Sim. O que tem? Cavendish olhou para ele com os olhos semicerrados e inclinou a cabeça. Por vários segundos ele examinou Luffy, olhando de cima a baixo, da cabeça aos pés. Então, que diabos você está fazendo? Luffy franziu a testa. Quer brigar ou algo assim? Não. Cavendish coçou o queixo pensativamente, seu tom cheio de curiosidade genuína. Você é ainda mais comum do que eu imaginava. A testa de Luffy se contraiu.
O quê? Cavendish ignorou o desabafo e continuou falando em um tom prático. Você não parece particularmente forte. Como foi que você causou tamanha comoção durante a guerra de Marineford? O rosto de Luffy escureceu. Quer dizer isso de novo? Estou apenas dizendo a verdade. Os dois estavam a segundos de começar uma discussão acalorada quando uma voz fria e cortante de repente cortou a tensão. Lutar é proibido aqui. Todos se voltaram para o orador. Uma mulher estava ali, alta e elegante, com longos cabelos azuis presos em um rabo de cavalo alto. Ela usava um casaco branco e em sua cintura pendiam duas espadas. Sua presença por si só irradiava uma aura de perigo, uma intensidade aguda e assustadora que causava arrepios na espinha. Um murmúrio percorreu a multidão. Esse é o mestre da espada da calamidade dos céus. Até mesmo alguns dos piratas mais experientes baixaram o olhar em sinal de respeito. Que pressão avassaladora! Ela definitivamente está no nível de uma grande mestre espadachim. Vários piratas renomados, cada um com uma recompensa superior a 100 milhões, não conseguiram deixar de encarar a mulher com uma seriedade renovada. Cavendish lançou outro olhar para Kuina, depois se afastou de Luffy, abandonando a discussão. Desta vez vou deixar passar, pelo bem dela, murmurou. Mas da próxima vez, no campo de batalha, veremos quem fica no topo. Luffy franziu a testa enquanto observava Cavendish se afastando. Qual é o problema dele? Resmungou ele. Aquele cara de cabelo cacheado está agindo de um jeito estranho. Eu nem fiz nada com ele. O olhar de Kuina se voltou brevemente para Zoro. Zoro, por sua vez, já estava focado nela. Uma mão apoiada no punho da espada, um brilho de intenção de batalha brilhando em seus olhos. No entanto, após apenas um olhar, Kuina se virou e foi embora. Com On, Kaido, Zephyr, Hyleg, Dragon, Marco e Boa Hancock participando da reunião final de estratégia de guerra. As grandes formações de batalha foram oficialmente colocadas em movimento. Primeira divisão, o ataque de ponta de lança. Comandantes, Jack e Queen. Forças, frota dos piratas da besta. Objetivo, lançar um ataque frontal direto do mar, avançando em direção à Headline. Segunda divisão, a greve revolucionária. Comandante, Belo Bet. Forças, 4 comandantes do exército revolucionário liderando 200 mil soldados. Objetivo, atacar Mary Geoise de 3 direções diferentes, iniciando uma invasão em grande escala. Terceira divisão, a guarda de vanguarda. Comandante, Josu. Forças, remanescentes dos piratas do Barba Branca. Objetivo, apoiar e cobrir a primeira e segunda divisões. Quarta divisão, o esquadrão do caos aerotransportado. Forças, aliança do Chapéu de Palha, forças de Cavendish e várias tripulações piratas. Objetivo, assim que a batalha começar, Ron usará suas habilidades para colocá-los diretamente nas fileiras da marinha e semear o caos. Nenhum comandante oficial. Quinta divisão, unidade médica. Comandante, Trafalgar Law. Forças, os médicos dos piratas ruivos, Chopper e Vancouver Frank. Objetivo, fornecer suporte médico e recuperação no campo de batalha. Sexta divisão, equipe de assalto aéreo. Comandante, Robin. Forças, Kunis, guerreiras amazonas e combatentes de longo alcance. Objetivo, a partir de navios aéreos, ataque usando habilidades de Akuma no Mi, canhões e flechas de ferro com Aki. Sétima divisão, unidade de operações especiais. Comandante, Ain. Forças, os Neomarines. Objetivo, lançar ataques estratégicos surpresa. Neste momento, 7 frotas enormes haviam terminado seus preparativos em mar aberto. Todos os membros da tripulação estavam em posição de sentido, com os olhos fixos nas margens de Punk Hazard. Mordendo um charuto, Capone Bege exalou uma baforada de fumaça enquanto olhava para o litoral murmurando. Neste ponto, metade das principais forças da Grand Line estão reunidas aqui. Que visão incrível de se ver. Xinjao, o antigo líder da Marinha Appo, coçou a cabeça careca com um tom de voz cheio de diversão. Se os fuzileiros navais vissem essa cena, provavelmente se mijariam de medo. Do outro lado dos navios, muitos piratas engoliram em seco enquanto voltavam o olhar para as figuras lendárias em pé na praia. Hyleg, o rei das trevas. Zephyr, o antigo almirante da marinha. Kaido, um dos 4 imperadores. Monk D. Dragon, o líder do exército revolucionário. Boa Hancock, a imperatriz pirata. Bartolomeu Kuma, o tirano. Marco, a fênix. Porgas de Ace, punho de fogo. Sabó, o chefe do Estado-Maior revolucionário. Kuina, uma grande mestre espadachim. E então, diante de todos os olhos, uma única figura surgiu entre Hancock e Kuina. Um homem alto, ágil mas poderoso, caminhando à frente dos titãs reunidos no mar. Até Kaido, tão orgulhoso e desafiador quanto era, ficou atrás dele com os braços cruzados, sem dizer nada. Ele reconheceu a força deste homem. Todos os olhares, cheios de respeito e admiração, estavam fixos nele. Vestido com um casaco preto, uma espada carmesim pendurada na cintura, longos cabelos negros esvoaçando ao vento, ele levantou a cabeça. Sob seus cabelos, um par de penetrantes olhos azuis brilhava com determinação inabalável. Sua expressão permaneceu completamente calma enquanto ele observava a frota colossal à sua frente. No entanto, apesar de sua tranquilidade, uma pressão silenciosa irradiava dele, uma pressão que causava arrepios até mesmo nos guerreiros mais experientes. Alguns engoliram em seco instintivamente, com a garganta seca devido ao peso da presença dele. Um murmúrio se espalhou pelas fileiras. Ele é como um rei. Por um breve momento, o mundo ficou em silêncio. O vento parou. O oceano prendeu a respiração. Então, sua voz, calma, mas autoritária, ecoou sobre o mar. Todos. A autoridade absoluta em seu tom enviou uma onda de choque a todos os corações. Chegou a hora. Ele parou por um segundo. Então, com uma voz tão firme quanto o próprio destino, ele declarou:
Siga-me e vamos derrubar este mundo. Um breve silêncio. Então, um rugido estrondoso explodiu por todo o campo de batalha. Dos guerreiros Zoan dos piratas das feras, aos soldados revolucionários, aos piratas da Grand Line, todos eles ergueram suas armas. Suas vozes se fundindo em um único grito de guerra devastador. Nomes que abalaram os mares estavam nos conveses, sua presença irradiando domínio. Monk D. Luffy, Roronoa Zoro, Vinsmoke Sanji, Trafalgar Law, Eustace Kid, Killer, Capone Bege, Jack, Queen. Alguns permaneceram calmos e compostos, outros com olhares afiados, alguns com expressões frias e ilegíveis, e outros já fervilhando de espírito de batalha. Todas as suas vontades combinadas e intenções de luta elevaram-se aos céus, alcançando os próprios céus. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.